Olá pessoal, e hoje a gente vai falar sobre a solenidade que a igreja celebra, que é a solenidade de Nossa Senhora da Conceição Aparecida. A gente sabe basicamente que 12 de outubro a gente comemora o Dia das Crianças e celebra o dia de, como a gente costuma dizer, Nossa Senhora Aparecida. E que essa história começa quando alguns pescadores, eles estavam ali tentando pegar alguns peixes, lançam as redes e pescam uma imagem, mas a imagem estava sem cabeça. Lançam a rede um pouco mais à frente e pescam então a cabeça da imagem. E que isso aconteceu lá no Rio Paraíba. Mas hoje a gente vai conhecer um pouquinho os detalhes de como surgiu essa bela devoção mariana e de como é realmente essa história. A história ela tem seu início lá em meados de 1717, quando três autoridades, que eram o Conde Assumar, o Dom Pedro de Almeida e o Portugal, que na época era governador das províncias de São Paulo e Minas Gerais, passariam pela cidade de Guaratinguetá a caminho de Vila Rica, que hoje é a atual cidade de Ouro Preto, que fica lá em Minas Gerais. E foi ordenado então pela Câmara que alguns pescadores, três especificamente, o Domingos, o Felipe Pedroso e o João Alves, que eles fossem pescar alguns peixes para que fosse oferecido a essas autoridades. E eles desceram a rio abaixo lançando suas redes, mas não tinham pegado nenhum peixinho. Porém, quando chegaram no porto de Itaguaçu, que eles lançaram as redes, eles pescaram uma imagem, mas a imagem estava sem a cabeça. Lançaram novamente a rede e então pescaram a cabeça da imagem, a imagem estava completa. E quando lançaram a rede novamente, eles conseguiram sim uma rede com peixes, pescaram bastante peixes. Por algum tempo, quem ficou com essa imagem foi o pescador Felipe. E depois de alguns anos, ele deu essa imagem de presente ao seu filho. E seu filho, devotamente, com zelo, fez um pequeno oratório para que pudesse guardar essa imagem. E aos sábados ele reunia os familiares e alguns vizinhos para poder pedir as graças do Senhor pela intercessão de Maria. Só que essa devoção e as graças recebidas por intercessão dessas orações dirigidas a ela começaram a se espalhar e mais pessoas queriam participar da reunião. Então, o vigário de Guaratinguetá, em 1734, ele ordena que seja construída uma pequena capela no alto de um morro chamado Morro dos Coqueiros. E essa capela foi aberta para visitação pública em 26 de julho de 1745. Mas aquilo que era uma reunião entre familiares e vizinhos, e agora os vizinhos das redondezas de outras cidades, foi tomando uma proporção muito maior. E chegou a diversas regiões do Brasil o conhecimento, o que fez com que houvesse a necessidade da construção de uma igreja maior. Então, lá em 1834, foi iniciada a construção de uma igreja maior, que é a atual Basílica Velha. Em 1894, o Brasil ele recebeu um grupo de padres e irmãos dos missionários redentoristas, que tinham exatamente a missão de receber esses romeiros que vinham de outras partes, outras regiões do Brasil, porque cada vez o número aumentava mais. Então, para poder receber esses romeiros que vinham para poder fazer as suas orações devotamente, aquela que na época era chamada então Nossa Senhora Aparecida das Águas, assim que eles chamavam inicialmente. No ano de 1904, o Papa Pio X, ele ordenou que fosse coroada solenemente a imagem, com dois objetivos especificamente: o crescimento espiritual, o crescimento espiritual dos romeiros que vinham e o aumento do número de devotos à Imaculada Mãe de Deus. Em 29 de abril de 1908, a Basílica ela recebe então o título de Basílica Menor, que foi essa basílica construída para poder receber esses romeiros, que era essa igreja maior. Lá no ano de 1929, já com o Papa Pio XI, ele declarou Nossa Senhora como padroeira do Brasil. E quando ele faz essa declaração, era ressaltando justamente aquilo que foi a intenção, de que houvesse o crescimento espiritual e que
houvesse um aumento dos devotos à Imaculada Mãe de Deus. E aqui eu faço uma correção porque eu falei lá do Papa Pio X, mas na verdade foi o Papa Pio XI, em 1929. Porque são muitas datas para a gente poder chegar até aquilo que a gente conhece. Em 1967, aos 250 anos, Paulo VI ofereceu a Rosa de Ouro à Basílica, declarando a importância desse santuário. Porém, o número de devotos cada vez crescia mais e mais, e a Basílica Menor, a atual Basílica Velha, já não era mais suficiente para comportar tantos romeiros que vinham de longe. Então nós temos lá em 11 de novembro de 1955, por iniciativa dos missionários redentoristas, a construção de um santuário maior. E em 1984, na Conferência Nacional dos Bispos, ela foi reconhecida então como o maior santuário mariano do mundo, que hoje muita gente, não sei se você talvez já teve oportunidade, mas todos os anos de várias regiões do país se fazem romarias para poder passar por Aparecida, para poder conhecer, para poder chegar perto, para poder participar de uma Santa Missa lá. Eu ainda quero chegar lá, não tive oportunidade não, mas quero chegar lá ainda. E dessa forma nós temos então a história de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, que a gente sempre chama no geral, a gente abrevia como Nossa Senhora Aparecida. Muito mais do que um título, é sobre a mãe. É exatamente sobre a intercessão. E aqui eu volto a ressaltar: quem vai lá não vai pedir milagres a ela, vai pedir intercessão. Essa é a história de um povo, da fé de um povo e também da manifestação de Deus em pequenos detalhes, em grandes acontecimentos que vão acontecendo ao longo da história. E de tantas e tantas formas Deus se mostra presente diariamente a nós. E a mãe também não é diferente. A mesma mãe que cuidou do menino, a mesma mãe que esteve presente nas bodas de Caná, pedindo que Jesus olhasse para aquela situação, porque como iam ficar os noivos, porque não havia mais vinho. Ele fala: mulher, minha hora não chegou. Mas ele atende o pedido da mãe e ali acontece o seu primeiro milagre. Ela não é deusa, ela não faz milagre, mas ela é a mãe de Deus e ela é a nossa mãe. E sobre todas as nossas necessidades, ela está atenta. Então, no dia de hoje, que nós possamos pedir pelas nossas crianças, que os nossos filhos sejam educados nos caminhos do Senhor, sendo tementes a Ele, para assim se tornarem pessoas de bem, homens e mulheres que sejam primeiramente tementes ao Senhor, mas que tenham respeito e compaixão pelo seu próximo também. Que nós possamos consagrar o nosso Brasil, que nós possamos consagrar essa terra de Santa Cruz, pedindo a intercessão da Mãe, que nosso Senhor Jesus Cristo tenha misericórdia e compaixão, porque somos todos pecadores, mas que Ele venha atuar em nossa vida, que Ele venha trazer graças e bênçãos para todos aqueles que nele confiam, e aqueles que ainda não confiam, que possam alcançar a misericórdia de Deus e serem mergulhados nesse coração que é cheio de amor e de bondade para com todos os seus filhos. Nossa Senhora Aparecida, intercedei por nós.